Olá, boa noite. Meu nome é Camila Caniello, do Espaço Ser em Movimento, e a gente está aqui hoje para continuar o nosso processo, a nossa jornada de caminhada aí da leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai fazer a reflexão da leitura do capítulo 10, que se chama As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa. Se você chegou aqui agora, todos os capítulos anteriores estão aí no canal, para você ver, com a gravação de todos eles. E seja muito bem-vindo, espero que você continue o processo com a gente. Então, vamos lá. Muito bem, mulheres, muito boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou falar para vocês que saber que hoje tinha o encontro deixou meu coração muito quentinho. Eu falei assim, não, ainda bem que tem esse lugar da gente se encontrar e falar sobre essas coisas gostosas, né? Muito bem. Criatividade, o sustento da vida criativa. Esse capítulo, não sei quem leu aí, quem tiver lido, quiser colocar lá no chat o que achou. Esse capítulo ele mexeu muito com as minhas estruturas, porque a gente pensa em criatividade, pelo menos eu pensava em criatividade de um jeito completamente diferente do que a Clarissa fala nesse... Deixa eu achar minha colinha aqui, gente. Nesse encontro. Li até o capítulo 2, então a Cristiane também me ajuda a falar. Ele vai falar da criatividade, só que ela já começa o capítulo dizendo que a criatividade é algo que não é assim um talento, ou não é um processo somente. Ela fala que o ser humano, na sua essência, é um ser criador. E é muito doido, porque, assim, uma das nomenclaturas da experiência do divino é criador, né? Muita gente fala que Deus é criador do universo, criador. E o ser humano, não só as mulheres, né? Clarissa fala isso, não só as mulheres, eles carregam na sua essência isso. É como se fosse assim, a gente nasceu para ser criador. Não tem como a gente não ser. A gente nasce... E aí, quando ela falou isso, eu fiquei imaginando... Eu não sei se vocês já viveram essa experiência. Quem aí é mãe, talvez já deve ter vivido. De observar uma criança. Deixa uma criança numa sala, qualquer que seja menino, menina, qualquer que seja, ele vai, anda, aí mexe num trem aqui, aí de repente pega um objeto ali, aí começa a brincar não sei de quê, aí de repente um negocinho vira um não sei o que lá, é meio que assim. A gente tem esse impulso criador dentro da gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não sou uma pessoa criativa. Então, já tira isso da sua cabeça logo de cara. Todos nós somos. Nós somos criativos porque nós temos esse ímpeto criador dentro de nós, principalmente nós mulheres, né? Que carregamos um órgão justamente para isso. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? O útero, qual é a função do útero? É criar, né? Criar crianças. É a função do útero. É claro que tem as questões hormonais, do ovário, mas o útero, ele é feito para criar. A gente carrega dentro da gente, até na nossa fisiologia, essa coisa da criação. Então, falar de criatividade é falar de mulher, né? É falar do feminino, porque o homem também é criador, né? Mas é falar do feminino. E aí, a gente se depara com uma
uma história bem triste, né? Assim, a gente acha essa coisa da criatividade linda, eu achei maravilhosa. Eu falei assim, gente, mexeu. Aí eu vou ler o conto. Aí eu falei assim, como assim? Como assim? O que que esse conto tem a ver com a criatividade? Então, qual que é a história do conto? É uma moça pobre, muito bonita, que um fidalgo se apaixona por ela, corteja. Eles começam a ter um casino lá, tal, se engraçaram, ficaram juntos, tiveram 2 filhos, até que um dia ele fala para ela assim, então, vou me casar. Aí ela fala assim, oba, comigo? Ele fala, não, vou para a Espanha casar com uma mulher que a minha família escolheu. E essa mulher fica louca, alucinada com essa notícia e briga com o cara, arranha, dá, rasga a roupa, se rasga inteira, se joga no rio com as 2 crianças. Morreu, ela e as 2 crianças. Na hora que ela chega lá nas portas do céu, São Pedro recebe ela e fala assim, olha, você passou por muita coisa mesmo nessa vida, você tem direito a entrar aqui, só que está faltando 2 crianças aqui nessa lista. Você não vai poder entrar sem as 2 crianças. E aí ele fala, volta e acha as crianças para você entrar. E aí, desde então, existe o fantasma da La Llorona, que é essa mulher, essa moça, que fica vasculhando as margens do rio para encontrar os seus filhos, para que elas possam viver em paz lá no céu e ir embora para sempre, né? E aí ela conta uma outra versão, que uma vez ela ouviu de uma criança, que na verdade era que esse fidalgo, ele tinha uma fábrica na beira do rio, e ele se encontrou com essa mulher, e quando essa mulher, e essa fábrica poluía o rio, e quando essa mulher estava grávida dos filhos gêmeos, ela tomou da água e os filhos nasceram deformados. E aí o fidalgo não quis ficar com ela e falou assim, eu vou casar com uma mulher que compre os produtos da minha fábrica, eu não quero saber de você. E aí ela jogou os filhos na água do rio e desesperou-se. Por causa disso, também se jogou, e aí o resto da história é o mesmo. Foi lá para o céu. É uma história trágica, né? E a gente, para quem está acompanhando aí há mais tempo nossa jornada, quando aparece um ponto trágico no livro, significa que é algo que a gente precisa prestar atenção. Uma coisa trágica é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Então, assim, o que que essa história tem a ver com a criatividade, Camila? Então, essa história conta do processo de destruição do feminino fecundo. Assim como a gente viu nos outros capítulos, a Clarissa sempre traz um conto que fala da nossa estrutura psíquica. A gente pode entender isso através das nossas relações interpessoais, né, com as outras pessoas, mas ela sempre tenta buscar, através dos contos, um trabalho interno, de estrutura interna, né? Então, a gente vai entender a simbologia dos elementos desse conto. É assim que ela faz o percurso desse capítulo. Qual que é o percurso do capítulo? A gente vai entender a simbologia do conto e a gente vai entender o que que acontece com relação a isso, né? É importante. O título, eu vou repetir ele aqui, porque é legal demais a gente entender todo esse processo. O título chama As Águas Claras, o sustento da vida criativa. O que que ela fala? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o mais importante desse processo não é a gente focar nossa atenção às coisas que a gente produz.
Porque a criatividade não é o produto, a criatividade é quem a gente é. Então, quando eu faço um pão, quando eu caminho até a escola da minha filha para buscar ela, eu faço de um jeito que é muito próprio. Eu estou criando, eu estou expressando no mundo aquilo que eu sou. A criatividade é esse movimento de quem a gente é no mundo. Então, quanto mais a gente está conectada com a nossa força criadora, mais a gente faz tudo na vida de uma forma que deixa, primeiro, a gente muito feliz e satisfeita, e depois que coloca no mundo o diferencial daquilo que é a expressão de quem eu sou. Então, por exemplo, se eu vou, sei lá, ela dá um exemplo, se eu passo um colarinho, a forma como eu passo um colarinho, o significado do passar um colarinho para mim, se ele for um significado de expressão de quem eu sou, ele tem ali algo de criativo, tem algo que ninguém faz, só eu. E ela fala que a gente faz isso das coisas mais cotidianas e corriqueiras, das coisas mais, né, maiores, grandes, como decisões, como obras mesmo, né, de trabalho, de arte, de tudo. Então, a gente vai tentar entender isso. Por quê? Qual que é a importância nossa para a gente entender a criatividade? Não são as coisas que a gente vai produzir, mas o importante é manter esse fluxo de criação, essa força de criação saudável. Então, vamos tentar entender isso. Gente, se vocês não estiverem entendendo, levanta a mão, manda perguntinha lá no chat, que aí a gente vai falar. Vamos tentar entender a estrutura. Começar com a moça, lá a Llorona. A Llorona é a nossa parte consciente, é o nosso eu consciente, é a mulher que está aqui na vida, né? O que é essa força de criação? É o rio. E ela dá um nome que ela fala que é o rio abarra o rio, que é um rio profundo. É o rio que nunca para de correr. É a força criadora. É aquilo que mantém o processo criador em movimento. Então, se a gente não polui o rio, ou se a gente não obstrui o rio, a gente não precisa se preocupar com o produto. Por quê? A gente vai estar em relação com o mundo, em relação com a gente, e isso vai produzir as coisas. Então, eu estou andando, eu estou vendo, por exemplo, eu estou indo para o trabalho e está tudo engarrafado. E aí eu estou olhando para isso e falo assim, oh, vou virar aqui à esquerda e vou tentar achar um caminho novo. Eu estou criando. Se eu estou atenta ao que está acontecendo em volta de mim, e como que esse em volta de mim me impacta, e como que eu vou mantendo esse rio, e o rio está limpo, esse rio, ele vai transbordando de ideias e de produções de coisas na minha vida. Então, quando a pessoa vira e fala assim, eu não sou criativa, o que está acontecendo é que o rio dela ou está poluído ou está obstruído, não é que ela não é criativa. Então, e o que a Clarissa fala nesse conto, né, nesse capítulo? Que manter um rio saudável é um trabalho constante. A gente precisa de manter o rio saudável constantemente. Então, é uma coisa que a gente precisa de cuidar. Mais do que fazer um esforço para a gente conseguir pensar numa ótima ideia, é manter esse rio saudável, né? Então, o processo de criação é o transbordamento desse rio para fora. Por isso que ela fala que, em algum momento do livro, ela fala, eu até fiz um videozinho para a leitura, que quando a mulher cria, o olho dela brilha, o cabelo brilha, tudo fica muito maravilhoso, porque é isso, é esse lugar, é onde a gente se realiza, né?
E aí, se a mulher, né, se a Llorona é a nossa parte, é o nosso eu consciente, aquele que está atento, e o rio é essa força, a história conta de uma sujeira no rio, de uma poluição do rio, né, de um rio que leva a criação da mulher embora, que são os filhos. O filho é o que é criado, né? E aí o que, que acontece? A mulher ela não consegue viver a experiência de realização de forma completa. Ela tem que achar, ela tem que se reconectar. Então, precisa de fazer esse percurso de limpar o rio, de drenar o rio, né? E a poluição, como é que a gente polui nosso rio? Como é que a gente obstrui nosso rio? Como é que a gente deixa o nosso rio turvo? Ele pode ser feito através de uma extroversão, ela chama de extroversão desorganizada, que é o quê? É uma tarefeira, é fazer 1 milhão de coisas sem estar conectado com a essência do rio. Então, eu encho o meu dia de coisas para fazer, só que nenhuma delas tem a ver com o meu rio transbordando. Sabe quando a gente tem um monte de coisas para fazer, chega no fim do dia, a gente está super cansada e a sensação que a gente teve é que foi só mais um dia que passou e que não teve nada que acrescentou? Então, tem a ver com isso. Cada vez que a gente vive uma experiência assim, a gente vai sujando um pouco o nosso rio. Ou então, a ideia de que a gente não precisa fazer nada, é só a gente desejar algo, que esse algo vai se realizar. Há uns anos atrás, eu tive contato com uma pessoa que ela estava em transição de carreira, ela estava mudando de carreira, ela estava abrindo um negócio novo. E aí, o que, que ela fez? Ela fez um investimento no espaço físico, no lugar onde que ela ia vender lá, comprou um montão de produto e sentou lá e ficou esperando o cliente chegar. Como se fosse assim, eu já desejei e agora o universo vai me trazer, né? É como se fosse isso. Também um não fazer, não ter que fazer as coisas. Basta desejar que aí tudo vai acontecer. E não é assim. Essas coisas vão deixando o nosso rio poluído. Além disso, gente, a gente tem as nossas agressões, autoagressões e as agressões externas. O que são essas autoagressões e agressões externas? Elas são aquelas vozes que desmotivam, né? Por que você está fazendo isso ao invés de arrumar a casa que está uma bagunça? Por que você está estudando se você já tem 30 anos? Por que você vai começar? Por que você vai sair dessa carreira e começar uma carreira diferente? Né? Ou então, isso que você fez não é bom, as pessoas não vão gostar. Quem que vai querer ver uma coisa dessa? Ninguém vai querer, é uma perda de tempo. A gente escuta isso às vezes, tanto de gente de fora quanto dentro da gente mesmo. Quantas ideias aconteceram dentro de nós e não foram colocadas em prática porque a gente achou que ninguém ia gostar, que ninguém ia querer, né? E elas foram ficando lá, obstruindo o rio da sua corredeira natural. As outras coisas, que são as mais difíceis que ela fala, é como se fosse uma progressão. São os nossos complexos psíquicos, que tem a ver com um questionamento profundo do nosso valor, da nossa intenção, da nossa verdade e do nosso talento, né? Esses complexos psíquicos, eles são formados na nossa vida através de várias coisas. Pode ser um trauma,
pode ser a nossa própria história, né? Pode ser uma educação muito autoritária, uma educação muito castradora, né? Só que é como se eles colocassem dentro da gente uma certeza de que eu estou perdendo meu tempo, né? Eu preciso de pensar em coisas mais importantes. Esse tipo de coisa não é algo que vai dar dinheiro ou que uma mulher possa fazer, né? E aí a gente vai acumulando um excesso de responsabilidades, de respeitabilidades. Eu preciso respeitar o tempo do outro. Não, primeiro ele, depois eu. Primeiro os meus filhos, depois eu. Primeiro a minha mãe, depois eu. Primeiro o mundo, depois eu, né? Que vão impedindo o processo, vão impedindo esse processo, vão deixando a coisa para depois. É como se fosse um rio parado lá, né? Que não vai atrás do seu fluxo. E aí, gente, a gente vai desistindo, é como se a gente fosse desistindo, né? E uma outra coisa que também acaba obstruindo o rio são os projetos sem organização. São os nossos sonhos que não são ordenados em projetos. Ai, mas, nossa, seria tão bom se eu fizesse uma faculdade. Eu gosto tanto disso. E fica parado, porque não tem uma organização, né? E é muito interessante o que a Clarissa fala. Esse capítulo, gente, quem não leu, algum dia, por favor, leia, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer jus à profundidade dele, assim, nessa 1h30 que a gente tem para conversar. Porque ela, o tempo todo, ela está virando para a gente, está falando assim, mulheres, prestem atenção. Aquelas coisas que vocês sentem, que têm vontade de fazer, que vocês acham que é bonito, que faz o seu coração pulsar, elas não são ridículas. Elas não são feias, elas não são absurdas. Por mais que elas sejam mal compreendidas no mundo, elas são a nossa natureza selvagem, sendo materializada. Então, o tempo todo ela está falando assim, não perde isso dentro de você. Escapa das armadilhas disso. Mantenha a sanidade. Coloca no mundo a beleza de todas as ideias malucas que tem dentro de você. Dá ouvidos para isso. Materializa isso. Nem que seja dançar na cozinha enquanto você está cozinhando. Nem que seja usar um tempero diferente no pão, que sempre foi feito de um jeito. Nem que seja usar uma roupa de cor que você nunca usa, porque você sempre teve vontade de usar e nunca se permitiu usar. Ela fala que a nossa natureza selvagem se materializa através desses desejos, que não precisam ser grandiosos. Você não precisa de fazer uma instituição de 5 andares no centro de São Paulo. Não precisa disso. É claro, se você tem esse desejo, vai atrás, né? Mas ela fala que está em todo o tempo, em todo lugar, né? Quando eu tive vontade de fazer esse grupo, eu falei assim, gente, eu nem sei nada. Eu comecei a pesquisar vídeo no YouTube de mulher que falava sobre isso. Tem um monte. Tem podcast. E eu falei assim, onde que eu estou me metendo? Né? Mas era um desejo tão grande de conversar de décadas. Tem muito tempo que eu tenho muita vontade de ler esse livro no coletivo, porque eu nunca consegui entender ele muito bem sozinha, e eu sempre li ele sozinha.
Eu falei assim, eu não vou esperar alguém ter essa iniciativa, eu vou ter, e eu vou fazer. Porque isso estava dentro de mim, era uma necessidade minha, né? Eu falei assim, eu vou encontrar essas mulheres, eu vou conversar. Pois é, não é? Eu vou encontrar essas mulheres e eu vou conversar sobre esse livro com elas, da forma como eu consigo fazer. E para falar a verdade, eu nem... Ah, gente, que lindo. E para falar a verdade, eu nem achei que fosse ser um grupo tão grande como é. Um grupo do WhatsApp, eu acho que tem 90 mulheres. Eu achei assim, se tiver umas 20, já dá, né? Porque assim, vai 2 ou 3 no encontro, dá para a gente fazer, né? Se tiver uma pessoa conversando comigo sobre o livro, dá para fazer. E aí a coisa tomou uma proporção tão grande que está até virando outras coisas que eu nem poderia imaginar no início. Então, eu acho que tem a ver com isso. Todas as vezes que eu tive iniciativas que vieram de um desejo interno meu de vivenciar uma experiência no coletivo, elas deram mais certo do que uma pretensão do tipo, vou fazer tal coisa aqui, que vai dar uma renda mais aqui, assim, 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 não, 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 não. Essas nunca deram certo. Nunca tive público suficiente, nunca nada, assim, não aconteceram, elas não aconteceram. Se os encontros coletivos, de grupo, aconteceram, tá joia, Fábio. Se esses encontros aconteceram, é porque eles vieram de um desejo meu gigantesco. Então, ela fala isso o tempo todo. E olha, que eu vou dizer que tem coisas que eu fiz que eu falo assim, gente, como é que eu estou tendo a audácia de propor uma coisa dessa? Mas eu fui lá e fiz e a coisa aconteceu. E foi muito bonito, porque foi surpreendente. Não só as pessoas que toparam fazer, mas também o processo em si. Foi muito bonito. Foi se construindo, né? Então, ela está falando isso o tempo todo. Então, ela fala, olha, as ideias mais valiosas são as que mais o povo vai encher o saco. Então, se o povo começa a falar muito, você fala assim, preciso prestar atenção nessa ideia aqui, não vou desistir dela, tenho que olhar para ela melhor. E aí, gente, quando ela fala da poluição do rio, ela faz um contraponto. Primeiro ela fala dessa poluição, mas depois ela fala de uma forma saudável de lidar com o fluxo do rio. E eu achei interessante ela fazer isso, porque o tempo todo ela faz esse contraponto do poluído, até o final do capítulo. O que ela diz? Ela traz para nós o fidalgo. O que é o fidalgo na história? O fidalgo é o nosso ânimos. O que é esse ânimos? Esse ânimos é um conceito da teoria junguiana, que é a teoria que a Clarice se baseia para... ela é uma psicóloga junguiana, então ela tem essa base. E o que ela diz que é o ânimos? Ela fala que é uma energia masculina que é presente em toda mulher, que está a serviço da natureza selvagem. E aí, nesse momento, ela até discorre um pouquinho sobre isso, porque ela fala assim, gente, é importante entender que o ânimos não é o homem. O ânimos é a energia masculina. E ela fala que toda mulher tem o ânimos, que é a energia masculina, assim como todo homem tem a ânima, que é a energia feminina. E que a gente precisa entender e também deixar saudável essa energia masculina dentro da gente. E eu achei muito bonita a ideia, o conceito de ânimos que ela construiu nesse capítulo. Que ela fala que o ânimos, ele é a força que ajuda as mulheres a agir. Então, ele está a serviço
desse rio. Ele está a serviço daquilo que brota. Então, é como se fosse assim. A mulher, ela tem a ideia, ela tem o desejo, ela tem a vontade. E o ânimo está assim, beleza, então vamos executar. O que a gente vai fazer? É essa energia de execução, de organização, é o aspecto que coloca a ideia no mundo. Ela concretiza a ideia, ela dá limites do tipo, agora você precisa dizer não para isso aqui, para a gente continuar o nosso projeto. Sabe aquela coisa firme da natureza masculina? Isso a gente tem presente dentro da gente. Mas o que acontece? Por que ela fala do fidalgo e ela fala do ânimos? Porque nesse conto e na nossa realidade, muitas vezes o nosso ânimos ele está machucado. O que é um ânimos machucado? Um ânimos machucado é um ânimos que está tentando dominar o nosso eu, a laliorona, o nosso eu consciente. Ele perdeu a capacidade de servir. E ele precisa de ser também cuidado. O ânimos machucado, na prática, ele representa o quê? A perda da nossa confiança nas nossas decisões. É como se fosse assim, eu tenho uma ideia, eu vou ter uma decisão, mas, sabe esses mas que a gente coloca na nossa vida, na gente mesmo, o tempo todo? Ah, eu quero muito fazer isso, mas precisa primeiro fazer o conserto de não sei o que lá. Mas eu estou sem tempo agora, vamos esperar um pouquinho. Essas desculpas que a gente vai dando, né? E aí, esse ânimos, ele agride a mulher sempre que ela se esforça em um ato criativo. Eu peguei aqui para ler, página 358. No primeiro parágrafo, assim, quando a mulher sofre de um ânimos negativo, qualquer esforço no sentido de um ato criativo aciona esse ânimos para que ele a agrida. Então, como que isso acontece na prática? Ela explica. Ela apanha a caneta para escrever e a fábrica vomita seu veneno sobre o rio. Você vai escrever? Até parece que vai escrever alguma coisa boa. E pode ser isso. Ela pensa em se matricular num curso ou começar aulas, mas para no meio, sufocada com a falta de apoio e alimentos interiores. A mulher acelera, mas não para de recuar. Há mais desenhos de bordados não terminados, mais canteiros de flores não concretizados, mais caminhadas não feitas, mais bilhetes não escritos, só para dizer eu me importo com você. Mais línguas estrangeiras jamais aprendidas, mais aulas de música abandonadas, mais tecido suspenso no tear, numa espera interminável. Então, o que o ânimos provoca? Ele provoca o recuo, ele provoca a parada. A gente pode até ter a decisão de criar, mas ele... Então, eu tomo a decisão. Vou comprar uma casa nova. Ah, mas você não tem dinheiro nem para fazer a reforma da sua casa antiga e vai comprar uma casa nova? Você está achando que você é o quê? Né? Ah, vou fazer um curso, vou mudar de carreira. Nossa, mas você nem conseguiu insistir direito na sua carreira, você nem se estabeleceu na sua carreira, você já está querendo outra, você não tem nada com a vida, você é uma vagabunda, né? Então, o ânimos é esse homem que agride, é esse homem que não dá suporte para as decisões que vêm do rio. Ele polui esse rio também, né?
E isso pode acontecer dentro de nós e pode acontecer fora, não é verdade? Vocês já viveram essa experiência, né? De não ser incentivada a fazer uma coisa que não, dentro do meu coração está tão, né? Aí você, é aquele famoso balde de água fria. Vocês conhecem o balde de água fria? Eu tenho um monte aqui, já todos apontados para mim. Só um minutinho. Então, esse balde de água fria. Como que a gente recupera o ânimo? O ânimo, gente, ele está a serviço da gente. Então, a agressão que ele faz a nós também é um serviço que ele está prestando a nós. Se eu tenho um complexo psíquico, onde eu não acredito na minha potência, eu não acredito que eu possa realizar, o ânimo ele vai trabalhar para mim, nesse sentido. Ele vai realizar essa impossibilidade. Então, é importante a gente entender que o ânimo sempre vai estar a serviço. Então, a gente precisa reverter, limpar esse rio, para a gente poder voltar ao nosso movimento criativo normal. Isso é muito importante. Não é que o ânimos é um malvado, ele está sempre ao nosso serviço. Ele é a nossa energia masculina, a gente acaba direcionando ele, no fim das contas, né? E isso, quando o ânimo está machucado, os filhos são jogados no rio, ou seja, a pessoa pode até colocar algo no mundo, mas não desenvolve, a coisa não vai para frente. Então, eu vou, então tá, então vou fazer isso. Eu faço, mas eu não sustento isso no mundo. São os filhos sendo jogados no rio. É como se fosse assim, eu vou, mas eu recuo. O filho jogado no rio é como se fosse assim, essa ideia que veio do rio, ela não pode ir para fora, não, ela tem que voltar lá para dentro dele. Ela tem que ficar lá dentro dele. Né? Então, essa é a ideia que ela está trazendo. E aí, como a gente falou no início, o título do capítulo é Águas Claras, retomando a força criativa, ela vai trazer para a gente uma receita, porque a Clarissa é toda fofinha, ela sempre dá para a gente o caminho das pedras para a gente retomar essa nossa relação com a natureza selvagem. Então, ela fala assim, como que a gente limpa o rio? Como que a gente reassume o rio na nossa vida? Toma posse dessa força criadora. E ela traz nove práticas, ou seja, é coisa que a gente faz no dia a dia, no cotidiano. A primeira delas, deixa eu só... Aceite o alimento. O que é aceite o alimento? Aceite o elogio sincero. Aceite o reconhecimento sincero daquilo que você é e produz. Eu fiz a pergunta para vocês lá no grupo, como é que é aceitar elogio. A maioria falou assim, eu tenho um estranhamento quando alguém me elogia, né? E aí a Clarissa fala assim, a gente tem que treinar, a gente precisa treinar a receber elogio. Como que a gente treina a receber elogio? Na hora que a pessoa elogia a gente agradece. Aquelas todas frases que vêm depois, essa pessoa está sendo gentil, mas ela não sabe quem que eu sou de verdade. A gente simplesmente vai tentar não escutar elas. Nem que a gente fale obrigado e já comece a fazer uma outra coisa para não poder entrar nesse lugar. E ela falou que isso é muito importante. Depois, no conto lá da menina dos fósforos, vocês vão entender como que isso é importante, né? A segunda coisa que ela fala é seja sensível. O que ela está falando de ser sensível? É de estar atenta ao que está acontecendo em volta de mim. E captar, escolher as possibilidades. Isso já é um caminho de reconexão.
Sabe quando a coisa passa perto da gente, a gente arrepia? Isso é estar sensível, é estar sensível. Claro que a gente não precisa fazer só as coisas que arrepiam a gente, né? Mas, ouvi uma música, lembrei de um negócio, vou mandar essa música para alguém. É estar nessa sensibilidade, sacar, né? Isso aqui vai me ajudar, isso vai me atrapalhar. A outra é ser selvagem. O que é ser selvagem? Dar ouvidos às suas ideias, por mais estranhas que elas pareçam. Dar liberdade para o desejo. Não censure, nem, gente, que vocês realizem realmente só 10% deles. Mas façam o exercício de ouvir as ideias, de não censurar as ideias. Aí, se eu saísse pelada correndo para a rua, coloca essa ideia no imaginário, nem que seja para imaginar. Mas é como se fosse uma educação para deixar a nossa natureza selvagem se expressar. Isso é importante. O quarto passo que ela coloca é comece, ou seja, mesmo com medo, mesmo com receio de fracassar, eu achei tão legal isso que ela fala assim, se você tiver medo, tiver receio de fracassar, digo-lhe que comece já. Fracasse se for preciso, recupere-se, recomece. Se fracassar de novo, fracassou. E daí? Comece novamente. Então, ela fala assim, o que a gente não pode é estagnar, é resistir em recomeçar. A vida, ela é sempre cheia de recomeços. Vocês vão ver mais para frente que ela vai falar sobre isso também. Não adianta a gente achar que a gente vai tomar uma decisão e a gente não vai precisar recomeçar. A gente vai precisar recomeçar o tempo todo. Então, vai. Se fracassar, vai de novo. Se tiver com medo, vai com medo. Não para. A outra é proteja o seu tempo. Isso significa o quê? Imponha limites. Impor limites para a sua ânsia de fazer 1 milhão de coisas e para os outros te solicitarem. Se você precisa de um tempo para se reconectar 1 vez por semana, 1 vez por dia, imponha os limites para quem quer ultrapassar e usar esse tempo, até você mesmo. Aprenda a colocar, a proteger o seu tempo de conexão com esse rio. O próximo é permaneça. O que é permanecer? Ela fala, fique com ela. Fique com a natureza selvagem. O que é isso? Mantenha os limites. Não abra mão de manter os limites. Briga se for preciso. E é interessante ela colocar isso como um tópico, porque você vai colocar o limite e as pessoas não vão entender. Ela já está vendo que isso é óbvio. Você vai colocar o limite, a pessoa não vai entender. Ela vai falar assim, tá bom, mas então, vem cá. Aí você vai falar assim, aqui, não, agora não, agora sou eu. Você tem que proteger, ficar com esse, né? O sétimo é proteja sua vida criativa. O que é proteger a vida criativa? É praticar a atividade. O tanto de tempo possível, se eu consigo fazer isso 1 vez por dia, não pode. 1 vez por semana é longe, gente. Mas, Camila, como é que eu vou praticar isso todo dia? Um dia você vai para o trabalho de metrô, se você costuma ir de carro, ou você pega um percurso diferente, ou você usa uma roupa que está lá no seu guarda-roupa há milênios que você não usa, ou você faz uma comida diferente que você gosta muito de comer e tem muito tempo que você não faz, ou você, sei lá, cada dia você vai fazer uma prática criativa. Por mais simples que seja, para o quê, gente? Para a gente manter esse rio correndo, né? Depois, forge, ela escreve assim, forge seu verdadeiro trabalho. Isso aqui é muito bonito. Ela diz o quê? Quando eu tomo a decisão
de ir e fazer, eu não posso dar ouvidos àquelas pessoas que deterioram a minha criatividade. E aí a gente tem que voltar lá no passo 2, que é ser sensível, para a gente saber diferenciar quais são as pessoas que estão olhando para a gente, estão ajudando a gente com um senso crítico a manter a nossa criação em movimento, e quem são aquelas que deterioram a minha criatividade, que me desencorajam, que colocam a minha sensibilidade, a minha criatividade num lugar de inferioridade, de desvalorização. Então, quando tem alguém que está deteriorando o seu trabalho, não dê ouvidos. E a última, ofereça alimentos para a vida criativa. Como assim oferecer alimentos para a vida criativa, Camila? Ela fala quais são os alimentos que a vida criativa precisa. Que a Clarice é linda demais. Tempo, sensação de integração, paixão e soberania. Então, sempre que você tiver tempo para oferecer, sempre que você conseguir integrar esse processo criativo, entender que esse processo é seu, que ele não depende de ninguém, de ter a soberania desse processo. E se apaixonar cada vez mais por aquilo que a gente produz, por esse movimento criador, nem o que a gente produz, por esse movimento criador, a gente está alimentando a nossa vida criativa. E, gente, eu vou dizer, é um círculo virtuoso, porque quanto mais você faz isso, quanto mais você se apaixona, quanto mais você toma posse desse processo individualmente, dá tempo, integra, mais você vai ter esse movimento, e mais você vai ficar apaixonada, e mais você vai assim, né? Então, esses são os passos. Aí, gente, a nossa querida mestra, ela conta outro conto, que é o perigo, até onde que essa poluição do rio pode chegar. E aí a gente vai, vocês lembram que eu falei que ela sempre está fazendo esse contraponto no capítulo, ao saudável e ao perigoso. Ela deu para a gente o caminho das pedras, para a gente manter o nosso rio limpo, para limpar o nosso rio, manter as nossas águas claras. Mas aí ela fala de um perigo muito, muito importante e muito presente atualmente na nossa cultura. E ela traz isso através do conto da menininha dos fósforos. Como que é a história da menininha dos fósforos? É uma menininha órfã que morava numa floresta negra, bem escura. E em volta da floresta tinha uma aldeia e ela tinha aprendido, olha só, isso aí é importante. Ela tinha aprendido que ela podia comprar uns fósforos por meio penny e vender, meio penny, é penny? É, meio penny e vender eles por um penny. E aí ela compraria um pão e voltava lá para sua cabana. E aí, assim, ia sobrevivendo. E ela era muito, muito pobre. Com o tempo, o frio chegou. E ela foi lá vender os seus fósforos. Só que ninguém queria comprar os fósforos dela, ninguém dava atenção para ela. Ela oferecia e ninguém estava nem ali. E o frio começou a ficar muito, muito intenso. E ela vendo que ninguém prestava a mínima atenção para ela, ela se sentou e falou assim: ah, eu tenho um fósforo, eu vou acender um aqui, uma fogueira. Só que ela não tinha graveto e nem lenha ali na frente dela. E aí ela resolveu acender um fósforo. Na hora que ela acendeu o fósforo, um calor veio, e aí ela imaginou um forno bem quentinho, num lugar, com uma sala, com fogão, com uma porta de ferro, tudo calor, o fogão emanava um calor delicioso, até que ele apagou, o fósforo apagou, e de novo ela estava no frio.
E aí, com o frio, já estava entrando dentro dos ossos dela, e aí ela acendeu de novo um fósforo, e na hora ela olhou para frente e imaginou dentro da casa que ela estava de frente, uma mesa muito bonita, tudo quentinho, com um ganso, acho que é ganso, uma comida bem gostosa, um ganso, estava terminando de ser preparado, na hora que ela ia pegar, o fósforo apagava, e ela já não estava sentindo mais dor nos pés, já não estava sentindo mais dor nas mãos, o quadril já estava ficando inerte, e aí ela, pá, de novo, ela acendeu mais um fósforo, e ela viu uma árvore de Natal muito linda, com uma decoração linda, e ela, a árvore ia subindo, crescia, 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 e aí apagou o fósforo de novo, ela estava de novo no frio, acendeu de novo, e aí ela viu a árvore de novo e uma estrela brilhante no céu, ela lembrou da mãe, e aí veio a avó, uma avó carinhosa que cobriu ela, envolveu ela no avental dela, abraçou ela bem apertada e a menina ficou muito contente. E a avó também começou a desaparecer e ela foi gastando todos os fósforos para manter essa avó ali, cada vez mais. Só que os fósforos apagaram e cada vez mais elas começaram a subir juntas para o céu, onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, as pessoas daquela aldeia encontraram a menina morta lá, de frio. Também outro conto trágico, né? Esse conto trágico também chama a nossa atenção para o urgente, prestem atenção, né? O que esse conto traz, né? Primeiro, a primeira imagem é que é uma menina sozinha, ela está isolada num lugar muito escuro, e ela tem poucos recursos, né? E ela vai para uma aldeia onde as pessoas não a reconhecem. Então, ela está num ambiente, quando a gente tem um ambiente propício para cuidar, tanto dentro quanto fora, do nosso processo criativo, o nosso processo criativo ele tem a tendência a se desenvolver. Mas quando a gente está isolada, quando a gente se coloca em isolamento interno, né, assim, se isola do mundo, ou a gente realmente está isolado de um ambiente propício, isso destrói os nossos processos criativos, né? Isso impede o desenvolvimento da criatividade. Então, ela, nesse conto, a menina, ela não está no ambiente que ela consegue desenvolver a criatividade dela. Os fósforos são as pequenas faíscas criativas que ela tem, os pequenos recursos que ela tem, né? E ela já está num lugar, num contexto de isolamento em que ela já não está, é como se ela tivesse desconectada do instinto dela já. Ela já está um pouco desconectada da natureza dela, da natureza selvagem. E ela desconectada da natureza selvagem, ela vive pela sobrevivência. Isso é muito importante. Ela vive pela sobrevivência, né? Ela não está... Qual que é o perigo disso, né? O perigo é que não há nada que eu faça, não há nada que eu possa fazer para reverter isso, né? Lá na página 366, ela fala assim, a gente precisa levar nossas ideias para um lugar onde elas encontrem apoio. Isso é muito importante, gente. O processo da La Llorona, que é o processo de manter as águas do rio limpas, precisa de encontrar um lugar de apoio. Esse é um passo, continuando lá a leitura do parágrafo. É lá no último parágrafo, gente, que eu estou lendo, da página 366.
Esse é um passo enorme, concomitante com a volta ao foco de atenção. Encontrar um lugar propício. Pouquíssimas mulheres têm condição de criar apenas com o próprio gás. Precisamos de todos os estímulos que pudermos encontrar. Aí, na página 367, o segundo parágrafo começa assim: esses tipos de projeto precisam ser acalentados e alimentados. Eles precisam de apoio vital, de pessoas carinhosas. Então, também a gente precisa se rodear de pessoas. E ela fala assim: pessoas carinhosas não é pessoas que consolam. Não tem a ver com pessoas que falam assim, ai, que bonitinho. Não. O carinho é diferente, né? Uma pessoa que está perto de você, carinhosamente, ela incentiva você pelo reconhecimento do seu valor, né? Ela está sendo verdadeira. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente tem dentro da gente o nosso rio abarra o rio, né? Que é o rio abaixo do rio, que é essa força criadora. A gente coloca as coisas no mundo, mas a gente também precisa de um ambiente propício para sustentar esse projeto no mundo. E ela fala assim, se você... Acho que é aqui. O ambiente propício é um coro de vozes, tanto interiores quanto exteriores, que observa o estado do ser da mulher, tem o cuidado de incentivá-lo e, se necessário, também a confortar ela. Então, ela fala, deixa eu ver se é aqui ou se é no começo do capítulo. Ela fala assim, se você está num lugar que não te acolhe, não te apoia, não te incentiva, sai correndo, vai embora, vai embora. Por quê? Porque se a gente não tem um ambiente propício, onde a gente consegue o apoio para consolidar a nossa criatividade, a gente perde o rumo. E aí, a gente precisa de sair desse lugar. Por isso que é tão importante o encontro com outras pessoas. Por isso que esse grupo, eu acho, se torna um grupo importante. Por isso que eu falei, quando eu convidei vocês para a gente se encontrar, quem é daqui de Belo Horizonte, muito, muito boa a sua pergunta, Lúcia. Se no trabalho você consegue reconhecer pessoas que dão esse apoio para você, gruda nelas. Se o ambiente do trabalho é um ambiente que o tempo todo não reconhece você, você vai buscar apoio fora dele. Se você não pode sair desse trabalho, né? Se você não tem condição de deixar ele. O ideal seria ela sair, né? A pessoa sai do trabalho, procurar o trabalho, vai atrás de um outro lugar. Ela também fala das fantasias. Isso, eu vou falar das fantasias. Isso, do prazer. Isso, vou falar, Inácia, das fantasias. Mas só terminando de responder a Lúcia, tem a ver com isso. Se você não consegue sair do trabalho, algum lugar, Lúcia, você precisa encontrar alguém ou alguéns que possam te apoiar e dizer que essa galera do trabalho é uma merda, presta atenção nisso, nisso, nisso. E o quanto antes você conseguir mudar o trabalho, se for, é o ideal, é sair desse ambiente. Outra coisa que também é difícil, o ambiente familiar. O ambiente familiar tem ambiente familiar que é assim também, que a gente não tem o menor reconhecimento. Como é que a gente faz? A gente vai buscar o apoio, a gente se distancia, né? Quando eu vou encontrar alguns familiares, eles falam assim, e aí os seus louquinhos? Para eles, eu que sou psicóloga, ser psicóloga é ser babá de louquinho. Eu sei que não é isso. Antes, isso me feria. Agora, eu não falo para eles como é que está o meu trabalho, eu não falo nada do meu trabalho. Ah, tá lá, meus louquinhos, tá tudo bem. Né? Eu não rendo.
Eu não dou ouvidos, né? Mas também por quê, Lúcia? Porque eu tenho um lugar na minha rede onde eu tenho o apoio, onde as pessoas sabem o valor do meu trabalho. E elas reconhecem isso, elas falam isso para mim. Se no trabalho tem gente que pode ser essa parceria de apoio, gruda nessas pessoas, né? E se você tiver outras pessoas, se aqui mesmo no grupo tiver outras mulheres da sua cidade, para vocês encontrarem, tomarem café, eu sempre incentivo isso, né? Se eu pudesse, eu ia em cada cidade que tem mulher aqui no grupo para fazer encontro com vocês, para vocês se conhecerem, se juntarem, formarem grupos nas suas cidades. Porque isso vale ouro. Ter pessoas que olhem para a gente, enxerguem com sinceridade o nosso valor é essencial para a gente sustentar o nosso projeto criativo no mundo, o nosso movimento criativo no mundo, né? Então, esse conto, ele fala o seguinte: a gente já iniciou o processo, mas num lugar hostil. É que nem aquela história de jogar a semente em terreno pedregoso ou de espinho, né? Quando a gente faz isso, a mulher, ela já está com o instinto um pouco destruído, ela já perdeu um pouco a conexão com a mulher selvagem, ela perdeu o senso de onde que ela pode colocar isso no mundo. E os fósforos, que é a energia criativa, as pessoas não valorizam, né? Então, é um lugar... E aí, o que acontece com uma mulher dessa? Que já perdeu. Ela começa a usar os recursos criativos para fantasiar, né? Ela não tem mais energia na vida, né? É assim, a única saída que eu tenho é vender a minha energia criativa por uns R$ 1.000 aqui, né? Então, tem a ver um pouco com isso. A gente, nesse tipo de ambiente, a gente acaba acreditando que a única coisa que se faz, que pode ser feita, é trocar o fogo por pouca coisa. E é interessante que aqui no capítulo ela fala assim, ela podia ter ido atrás de outra aldeia, tem outra aldeia vizinha, sai correndo, ou arruma uma carroça para se aquecer, ou vai para a floresta. Ela fala assim, gente, tem jeito, não fica aí, não fica nesse ambiente, caça outro lugar, caça outro jeito, você não consegue outra pessoa, arruma um jeito. Ela fala assim, não dá para ficar sem isso, né? E aí, ela começa a criação, mas ela não sustenta. E ela vai sentindo a frieza desse contexto. E ela, quando ela começa a sentir a frieza desse contexto, a psique começa a se iludir. E aí que vem as fantasias, que é quando ela começa a riscar o fósforo. O que é isso? Ela acaba gastando a energia criativa dela para fantasiar, ao invés de realmente arrumar uma forma de sair daquele lugar. E como que ela fantasia? Então, ela fala de 3 tipos de fantasia que a gente pode fazer, né? A fantasia do prazer, que ela fala que é como se fosse um sorvete mental, que é quando a gente sonha de olhos abertos. Ai, seria tão bom se eu estivesse na praia agora, uma água de coco, pé na areia, caipirinha, e tal, aquela brisa, e eu ia para um resort, nananã. Aí você fica é o sonhar acordado, que traz um prazer momentâneo, mas te tira da realidade. Você está com frio ali, né? Você está num ambiente hostil, ao invés de você fazer alguma coisa para sair daquele ambiente, você foge dessa ideia através desse sonhar acordado. E um outro tipo, o segundo tipo que ela fala, é uma formação intencional de imagens, ou seja, ela já é uma fantasia do sorvete mental, mas já tem uma sensação de planejamento. E ela não é de todo ruim, porque ela também pode ser usada como um veículo que faz a gente agir. Então, por exemplo,
Nossa, eu queria ter, sei lá, um espaço de terapia só meu. E aí ele ia ser assim, mas como o que que eu preciso fazer para ter um espaço de terapia? Eu tenho que ver uma casa, não sei, vou alugar uma casa. Qual que é a faixa de preço que eu posso alugar uma casa? Mas uma casa, será que eu vou morar na casa? Será que vai ser uma casa? Não, eu posso convidar alguém. E aí eu vou criando um planejamento que no processo criativo é preciso, mas essa fantasia, ela só mantém o planejamento, ela não coloca o planejamento em execução. Então, você vai planejando interminantemente, você não para de planejar e vai para ação, você só fica no planejamento. Ah, mas e se eu chamar tal fulano para ser minha sócia? Ah, mas daquela vez, nanana. E aí você fica naquilo, né? Você vai mantendo a sua energia, tentando planejar algo e não coloca isso em ato. E a última é a fantasia que paralisa. Ela impede a ação adequada nos momentos mais críticos, que é, gente, o entorpecimento. Né, ela coloca aqui como exemplo, né, droga, é, enfim, outras coisas, né, bebida, excesso de trabalho, essas coisas todas. É como se fosse assim, eu saio desse ambiente hostil, tentando viver uma vida paralela que me paralisa, que não faz eu resolver nada. Né? Então, esse é o entorpecimento. E aí, à medida em que ela vai fazendo isso, ela vai perdendo, aqui, na página 300, esse aqui eu já li, estou lá na frente, 369, né? Nessas circunstâncias, a mulher não consegue suprir suas próprias necessidades. Algo que quer viver implora pela vida. Estou lá no penúltimo capítulo. Mas não obtém respostas. Então, ela fala que isso pode ser algo interno ou externo que provoca. Então, ela fala maus amantes, patrões execráveis, situações de exploração, complexos ardilosos de todos os tipos atraem a mulher para essa escolha. Qual escolha? De vender fósforo ou acender os fósforos para gastar eles nessas fantasias. É aquela ideia, gente, de, por exemplo, eu quero casar, né? E aí você encontra um cara que é ok, marromeno. Aí você fala assim, não, vou casar. Que quando eu casar, eu vou transformar esse homem. Isso aí é fantasia, tá vendo, gente? Fantasia de planejamento. Ou, não tá bom, mas eu vou permanecer porque tem a chance. Oh, Lúcia, mas a gente faz isso sempre mesmo. Isso acontece mesmo. Ou então, assim, por exemplo, eu estou nesse trabalho, né? Vou usar o exemplo do trabalho. Estou nesse trabalho, ele é péssimo, né? Mas pelo menos ele me dá o meu sustento, eu vou ficando aqui até que alguma coisa melhore. Mas nem é tão ruim assim, o chefe dá um bônus no fim de ano, dá uma cesta de Natal, umas coisas assim. A gente vai tentando se enganar para permanecer naquele lugar, achando que dali vai dar alguma coisa. Gente, a gente faz isso o tempo todo. Esse acender o fósforo é tentar se convencer de que aquela realidade hostil, ela ainda vai mudar. Só que ela não muda, né? E aí a gente vai chegar no nível do entorpecimento e da acomodação, né? Uma vez eu atendi uma mulher que ela falava assim: a minha vida os meus dias são uma sucessão de repetição, é como se assim, não tem nada de novo aqui, não tem nada de novo. Eu estou existindo, mas eu não estou vivendo. A gente chega nesse nível de desconexão com a nossa natureza selvagem. E aí, ela fala assim, na página 371, no 1, 2, no terceiro parágrafo, ela fala assim:
fato psíquico que quando a libido, a energia definha ao ponto de não mais se ver a respiração no espelho, a natureza da vida, morte e vida aparece. É como se fosse assim, eu preciso que alguma coisa morra para eu incubar minha alma e cuidar dessa alma para que eu possa renascer. E aí ela fala assim, essa é a bênção da psique de todo mundo. Mesmo diante de um final doloroso, quanto da menina dos fósforos, há um raio de luz. Quando se reúnem tempo, insatisfação e pressão suficientes, a mulher selvagem da psique lançará vida nova na mente da mulher, dando-lhe a oportunidade de agir em seu próprio interesse mais uma vez. Viu, Lúcia? A gente tem salvação para isso. E aí, ela fala da renovação do fogo criativo. Estou chegando ao final do capítulo. A renovação do fogo criativo é muito legal isso, gente. É a retomada do nosso rumo do processo criativo. E ela fala assim, imaginamos, estou na página 371, no A Renovação do Fogo Criativo. Imaginamos, portanto, agora que temos tudo reunido, que não temos a menor dúvida quanto ao nosso propósito, que não estamos nos afogando numa fantasia, que estamos integradas e que a nossa vida criativa prospere, mas a gente precisa de mais uma qualidade. Precisamos saber o que fazer, não se perder nosso foco de atenção. Precisamos saber o que fazer. Não se perdermos nosso foco de atenção, mas quando o perdemos, ou seja, a gente vai sempre perder o nosso foco de atenção no nosso propósito criativo. A vida, ela tem esses ciclos de morte e vida, morte e vida. Então, não se desespere, Lúcia. Deixa eu... Não se desespere que você está acendendo fósforos, porque a nossa natureza selvagem vai chamar a gente de novo, para a gente retomar o nosso foco, porque a gente vai perder. E é muito legal que sempre, eu sempre falo isso para vocês, não sei se vocês perceberam, mas a Clarissa sempre traz para a gente essa ideia de que, por pior que pareça, a gente sempre tem a natureza cíclica que vai trazer para a gente um novo recomeço, a possibilidade da gente começar. E ela fala aqui, não adianta fazer o esforço que for, em algum momento o foco vai ser perdido e a gente vai precisar retomar. E é muito bonito que aí ela traz a história dos 3 cabelos de ouro, que é uma história que trata da recuperação desse rumo que se perde. Né? Então ela fala assim, lá na página 372, ela fala assim, o rumo, eu estou no segundo parágrafo, o rumo é composto de sentir, ouvir, seguir a orientação da voz da alma. Então, a gente não consegue ficar 24 horas por dia sentindo, ouvindo e seguindo a orientação da alma. A gente se perde mesmo. Até porque, mesmo que o nosso ambiente não seja totalmente hostil, ele tem pontos de hostilidade. A gente passa também por momentos de desertos, que ela fala da noite escura, né? Por momentos difíceis. E aí a gente precisa retomar esse rumo. E aí ela conta a história dos 3 cabelos de ouro, que eu vou contar rapidinho, que é a história de um velho, numa noite muito, muito escura, aquela noite que a gente não consegue enxergar nada. Tem um velho, muito, muito velho, com um lampião, com uma vela que está quase apagando. E ele anda se arranhando nas árvores, buscando um ponto de luz que ele sabe que existe. Tudo bem, obrigada, Jéssica, pela participação. Um ponto de luz que existe ali adiante, e ele vai andando
tentando, ele não está mais aguentando o peso. E aí ele anda, 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 na hora que ele chega na porta do casebre lá, ele desmaia e a sua lamparina se apaga. Nesse momento, tem uma senhora, uma velha, que está sentada na frente de uma fogueira lindíssima, vai até o encontro dele, ajuda ele e coloca ele perto do fogo. E aí ela abraça ele como uma mãe abraça um filho. E ele se senta, ela senta na cadeira de balanço e embala esse velho. E aí eles ficam lá. E ela fica lá embalando. E ela fica, calma, pronto, pronto, calma, calma. E fica a noite inteira lá. E quando ainda não tinha amanhecido, ele começa a se transformar, ele começa a remoçar, ele vai se tornando um rapaz de cabelos dourados. E ela continua, calma, calma, pronto, embalando ele. E aí, amanhã está se aproximando, e cada vez mais ele vai se transformando num menino, uma criancinha com cabelos dourados. E aí, na hora que o dia começa a raiar, ela arranca 3 fios da cabeça do menino e joga eles no chão. E eles fazem o barulho, como se fossem pedrinhas caindo no chão. E aí a criança acorda, levanta do colo dela e sai correndo para a porta. E aí ele dá um sorrisinho para a velha e vai embora. Se tornar o brilhante sol da manhã. E aí ela traz isso também, né? Perder o rumo é perder a energia. A gente fica desconectada, desorientada. E aí essa é a parte mais bonita. Quando a gente fica desorientado, qual que é a nossa tendência, gente? Quando a gente está em desespero, é resolver. Nossa, preciso resolver, não, estou sem dinheiro. Essa é uma questão. Estou sem dinheiro. Nossa, e aí ela fala assim, correr não é o que nós devemos fazer. Sentar e balançar é o que devemos fazer. A paciência, a paz e o balanço renovam as ideias. Só o ato de entreter uma ideia e a paciência para embalá-la são o que algumas mulheres poderiam chamar de grande prazer. A mulher selvagem considera esse ato uma necessidade. Então, quando a gente perde o rumo, a gente precisa parar. A gente precisa parar, voltar no centro da gente mesma, resolver o que é importante e o que a gente precisa fazer. Então, não é fazer coisas, é não fazer nada. Só ficar sentado. E aí, quando as ideias que não estão funcionando, elas param para descansar, a gente pode jogá-las fora. Quando ela joga os cabelos. Tira esses pensamentos. Essa ideia está ultrapassada. E aí, a gente abre espaço para o nosso fluxo criativo retomar o seu rumo. A gente abre espaço para os bloqueios desbloquearem. A gente é mantido diante do fogo. O fogo, ele tem uma simbologia muito importante, que é a de transmutação, que é modificar, é pegar algo e transformar em outro. Né? Os alquimistas falavam da importância do fogo. Então, é para perto desse fogo que essa mulher leva esse velho. E essa mulher é a lá que sabe, lá no primeiro capítulo, vocês lembram? Da mulher que canta dos ossos? É como se ela cantasse de novo dos ossos, mas naquele
primeiro capítulo, a gente está num momento inicial da nossa partida, no nosso caminho. Esse momento a gente já está um pouco mais avançado. Então, ela é aquela que não precisa de cantar sobre os ossos e juntar. Ela vai só lembrar a gente daquilo que a gente é, fazendo a gente ficar quietinho, acalentando a gente, né? Então, ela fala muito desse... Quando a gente perde o rumo também, quando a gente faz 1 milhão de coisas, quando a gente faz muito pelo outro e esquece da gente, né? Então, reforçar essa intenção, essa ação. Existe também jogar umas ideias fora e concentrar nossa atenção. E tem uma outra coisa. As coisas que a gente acha que são importantes em determinado momento da nossa vida, elas se transformam. Então, alguns projetos, eles precisam ser finalizados, porque senão a gente acaba perdendo o rumo, porque a gente se transforma. E aquele ciclo com aquele projeto se encerra. Se a gente insiste naquele projeto, a gente perde o rumo do nosso fluxo criador, do nosso fluxo criativo. E aí a gente precisa de novo, se a gente não tomar um cuidado e parar e descansar, buscar esse ambiente que apoie, a gente acaba fantasiando e ficando nesse projeto antigo que não sai mais suco dali, né? Então, tem sempre essa capacidade de ir e voltar, né? Para quê? Para a gente poder sempre estar colocando o nosso rio em fluxo e também aprender a se despedir daquilo que não cabe mais na nossa vida, né? E aí a gente pode evocar essa velha lá que sabe, aquela que sabe, né? Ela está podando o ânimos, ela está podando a energia masculina, do tipo, para de executar essa coisa velha, presta atenção naquilo que você precisa executar, que é novo. É bonita essa imagem, que a gente acha que pode é uma coisa ruim, né? Eu tô com uma samambaia que estava quase morrendo. Meu pai olhou e falou assim: vou cuidar dessa samambaia. Fez assim, ó. Falei assim: você tirou todas as folhas, ela vai morrer. Ele falou assim: não, agora ela vai viver. Então é isso, assim. Podar é parar o movimento masculino de continuar colocando no mundo aquilo que não presta mais, né? Então, se a gente for entender o movimento do processo criativo, o nosso movimento criativo é esse movimento. O nosso movimento criativo, ele não é um pontinho que a gente cria e vai para o mundo. Ele já está em movimento dentro da gente. A gente cria uma realidade onde a gente fica apaixonado por ela, onde o nosso olho brilha, quando a gente deixa esse rio transbordar. A nossa vida, a nossa história, os nossos traumas, eles tendem a sujar esse rio, a fazer com que esse fluxo seja interrompido, por diversos motivos. Esse capítulo, ele mostra como que a gente mantém o fluxo desse rio, e também de entender que não é só manter o fluxo do rio, é estar num contexto, num ambiente onde também externamente esse fluxo é respeitado, reconhecido e valorizado. Se a gente perde, a gente começa a tentar sair da realidade. Por quê? Porque o nosso processo criativo ele precisa de dar vazão. Se não dá para a gente dar vazão dentro desse ambiente hostil, a gente vai buscar fantasiando. Só que isso faz o quê? Com que a gente se desconecte da nossa natureza selvagem. E nesse momento, a natureza selvagem vem pegar a gente no colo. Se a gente para, se a gente tem paciência, por mais desesperador que seja o nosso momento, se a gente buscar o colo dessa velha que sabe, a gente vai conseguir separar o que é importante, deixar para trás o que precisa ser deixado e começar de novo.
onde eu fiz um atendimento muito bonito, em que eu falei isso. Quando a gente desconstrói uma coisa, se a gente põe uma construção abaixo, a gente tem que tirar os entulhos para ver o que sobra do terreno. Depois a gente tem que ver o que sobrou da estrutura, se essa estrutura é suficiente para aquilo que a gente vai querer construir. E retirar os entulhos, gente, é fazer os lutos, é doer aquilo que precisa doer, né? É ficar com raiva daquilo que precisa ficar com raiva. É se perdoar pelas coisas que não deram certo, pelos fracassos, pelas escolhas erradas. É se acalentar nesse lugar. Eu retiro o entulho, eu retiro aquilo que não presta. Mas para isso, eu preciso legitimar esses sentimentos, eu preciso legitimar as dores, eu preciso legitimar a raiva, eu preciso legitimar o despeito. A minha criança ferida precisa falar, né? Quando eu dou essa legitimação, eu não preciso mais desses entulhos. Põe tudo para fora. Eu posso olhar para a estrutura da minha construção nova e ver o que eu posso construir disso. E aí fazer uma coisa nova. Então, não é feio a gente fracassar, não é errado, não tem problema, né? A gente ter feito escolhas erradas, a gente fantasiar, a gente perder o rumo, tudo isso tem a volta, porque a gente carrega dentro da gente essa natureza que ajuda. E a gente também entende com esses recursos que a Clarissa está dando para a gente, o que a gente precisa fazer. Primeiro, de identificar. Foi legal quando ela falou assim, eu acho que eu estou riscando fósforo. É legal isso, Lúcia, porque quando a gente tem consciência, a gente pode tomar providência. Então, a gente tendo consciência, a gente começa a tomar providência para mudar. E aí, ela dá para a gente o caminho das pedras. Ela fala, olha, a gente pode fazer isso, isso, isso. Né? Para finalizar, eu vou ler o último parágrafo do capítulo, na página 378. É isso o que a mulher selvagem nos oferece. A capacidade de ver o que está diante de nós, com a concentração de atenção, com a imobilidade para ver, ouvir, sentir contato com o olfato, com o gosto. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarevidência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho da concentração e da criação. Se você perder o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora, e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. Então é isso, mulheres. Esse é o capítulo de hoje, capítulo 10, que falou sobre o processo criativo. Eu espero, muito profundo, Tinara. A gente só pincelou, porque essa ideia de criatividade é uma ideia muito profunda. Se a gente integra esse conceito dentro da gente, de que a gente é esse fluxo, e que para a gente ser feliz, a gente só precisa respeitar ele e dar voz para ele, e aprender a fazer isso, né? Assim, criar esse hábito, a gente modifica um monte de coisa na nossa vida. Obrigada, Lúcia, obrigada. Muito bem, então é isso. Deixa eu finalizar a gravação aqui. Queria agradecer a presença. Eu vou finalizar, mas eu tenho alguns avisos para nós depois, tá, mulheres? Então é isso.